Ok, então o Marcos César ele é graduando, né, na filosofia aqui da Rural, e o título da apresentação será sobre consistência e falsibilidade, uma contribuição ao debate sobre psicanálise e ciência. São 16h34, então quando for 16h44 eu dou um toque. Tá ótimo. Eu tô clicando aqui no botão de compartilhar tela, não tá indo, como o Murphy é pai e não é padrasto, né? Aí eu pedi pro Alessandro se ele puder fazer a gentileza, eu enviei o PDF para ele, que eu já aproveito então para já começar me apresentando, né? Como o Alessandro já falou, meu nome é Marcos, sou aluno da licenciatura em Filosofia da Rural e peço desculpa porque meu computador não tem câmera, né? Não vou poder dar a vocês esse desprazer da minha imagem. Então, se já puder colocar no segundo slide, Alessandro. Então, enfim, eu entro na graduação aqui de licenciatura da Rural em 2020, todos esses problemas que tiveram, mas eu estudo diretamente o campo da psicanálise desde 2018. E aí eu acredito que qualquer pessoa que estude de alguma forma, que se depare mais detidamente com o campo da psicanálise, vai encontrar a psicanálise é ciência? Essa questão vai aparecer, né? E aí, para mim, ver a psicanálise listada em alguns lugares ao lado da homeopatia e da astrologia como pseudociência foi inquietante. E aí, por conta dessa inquietação, eu comecei, mesmo timidamente, né, a procurar me informar sobre esse debate. E aí o foco que a graduação da Rural em Filosofia, na licenciatura, dá em Filosofia da Ciência foi fundamental nessa trajetória minha de me informar mais sobre esse debate, né? Então, a minha questão aqui, nesse momento, era saber se a psicanálise podia ser considerada um campo do saber que produz conhecimento válido e justificado. Talvez exista uma redundância aqui, né, falar de conhecimento justificado, se conhecimento for crença verdadeira e justificada, mas eu estou alongando. Então, qual o problema que eu pretendo comunicar aqui, né? A partir desse cenário que eu apresentei, aí já na graduação, eu iniciei um diálogo com o professor Robson Guitarrari, cerca de 2 meses, 1 mês e meio atrás, e o professor foi muito gentil e me auxiliou a perceber que esse projeto ele é muito extenso e muito complicado, né? Então, tal como a esquartejadora, o ideal é que a gente vá por parte. Como dentro da filosofia da ciência, a voz do Karl Popper tem sido particularmente influente e o Karl Popper faz uma defesa da categorização da psicanálise como uma pseudociência, a gente pensou que ter atenção à obra do Karl Popper era um primeiro passo seguro. Se puder descer aí para o próximo slide. Então, ao analisar algumas respostas às colocações do Popper, contudo, a gente percebeu que todas elas consideram que a crítica dele à psicanálise fundamenta no critério de demarcação dele, que é a falsibilidade. A gente não está convencido disso, né? E não estando convencido, surge um problema. A crítica de Popper à psicanálise se assenta no critério de falsibilidade dele. Então, como está aí no slide, né, na lógica da investigação científica, o Popper apresenta 4 procedimentos com quais se realiza um teste de uma teoria. O teste de uma teoria é sempre feito para selecionar ou descartar a teoria, né? Selecionar a teoria. Esses 4 procedimentos seriam o teste de consistência interna do sistema, o teste de cientificidade empírica, o avanço e o teste empírico. Como vocês percebem aí, nesses 2 últimos critérios, eu botei numa tonalidade um pouco mais clara, cinza, né? Porque eles não são relevantes para a presente comunicação aqui. Mais adiante, na mesma obra, o Popper vai afirmar que a consistência interna, o primeiro item lá, é o primeiro dos requisitos que todo sistema teórico deve satisfazer. E aí, pegando essa informação e somando a própria forma como ele apresenta esses critérios, também enumerando, falando em primeiro lugar, em segundo lugar, isso nos permite categorizar que existe uma hierarquia nesses critérios, né? Isso não é gratuito, essa ideia de que isso aí constitui uma hierarquia. O Popper afirma que um sistema contraditório não é informativo, né? Porque, pela lógica clássica, e o Popper tem um compromisso com a lógica clássica, você pode derivar qualquer coisa de um conjunto contraditório.
Se o antecedente de uma implicação é falso, o valor de verdade do consequente é irrelevante para a verdade da implicação. E aí o segundo critério, né, o critério de cientificidade, é onde entra o critério de demarcação do Popper, que seria a ideia de que uma teoria só será considerada científica se ela puder ser falseada, que significa se houver um teste concebível que possa provar a teoria falsa. Não é que exista um teste factível no momento histórico, no contexto, mas que possa se conceber um teste que prove a teoria falsa. Isso é fundamental para o entendimento que eu estou pretendendo comunicar. Embora o Popper diga que os dois critérios são análogos, ainda aí novamente no Conjecturas e Refutações, lá na seção 24, o Popper explicitamente afirma que o da falseabilidade é posterior ao da consistência interna. Então, não só me parece que estamos autorizados a entender que há uma hierarquia nos critérios de teste, como que ela se apresenta, principalmente em relação a esses dois primeiros, da forma que a gente está colocando aí. A consistência interna é o primeiro e depois o teste de cientificidade empírica ou de falseabilidade. E aí, se puder passar para o próximo slide, Alessandro, por favor. E aí a gente lista, então, algumas defesas que se fazem da psicanálise frente às críticas do Popper. E eu acho que, dada a relevância desse debate em torno da questão se a psicanálise é uma ciência, existe literatura vasta sobre esse debate. E num levantamento bibliográfico inicial, a gente conseguiu listar algumas dessas contribuições. Eu selecionei 3 aqui para, nessa comunicação, ilustrar o meu ponto. O primeiro aí é o da Jane Flax, né? Ela fala que o Karl Popper afirma que a psicanálise não pode ser falseada e, portanto, que ela não é ciência. Embora a autora não indique diretamente a passagem de onde ela está tirando, né? Ela faz uma referência de páginas do Conjectures and Refutations, que eu vou examinar mais à frente. Eu extrairei essa citação onde ele fala diretamente disso lá. Mas aqui é importante sublinhar a relação de causalidade que a autora defende. Tem um portanto ali. Não pode ser falseada, portanto, não é ciência. A próxima citação que eu extraí é do Grunbaum, né? Ele fala que o Popper afirma que o seu critério de falseabilidade exclui a psicanálise do panteão das fidedignas ciências empíricas. Aqui, né, não tem muito o que alongar aqui, novamente é um autor e explicitamente se dirigindo ao critério de falseabilidade, atribuindo que a conclusão que ele, Grunbaum, tira é encontrada no Popper. O Grunbaum é menos específico na sua citação de onde ele retira isso do Popper, pelo menos nesse artigo que está citado aí. E por último, ali uma citação do Martins, para Popper, a psicanálise não preenche o critério mínimo de adesão ao projeto científico, qual seja, o da falseabilidade. Então, quando o autor está falando aí em critério mínimo, ele está compreendendo que existe uma hierarquia nesses critérios, né? Coadunando com a compreensão que eu apresentei anteriormente. No entanto, nos parece que a adesão ao projeto científico para o Popper depende da consistência interna. Ela é o critério primeiro, né? Ele é anterior ao critério da falseabilidade. Então, quando o autor ele fala de critério mínimo, me levanta uma dúvida de se seria, né? O da falseabilidade seria ou não esse critério mínimo. E aí, por isso, a pertinência dessa investigação. Nenhuma dessas autoras, essas 3 pelo menos que foram citadas aí, cita o critério de consistência interna do Popper em relação à crítica dele da psicanálise. E aí eu acredito que é importante investigar as causas, os motivos, as razões e as circunstâncias disso se dar dessa forma. Por que isso não está sendo citado? Os autores entendem isso como já entendido, é ponto superado, ou simplesmente não olham para essa questão? E se puder passar para o próximo, por favor, Alessandro. E aí, primeiro, tendo ouvido, né, a defesa que fazem dos suportes, fazendo aspas aéreas com a mão aqui, né, em defesas, em ataques do Popper, vamos ver o que o Popper tem a dizer sobre a psicanálise. E aí é uma citação um pouco maior, peço licença para a leitura, mas eu acho ela bem ilustrativa. O Popper diz o seguinte: posso ilustrar esse ponto com 2 exemplos muito diferentes de comportamento humano. O do homem que joga uma criança na água com a intenção de afogá-la e o de quem sacrifica sua vida na tentativa de salvar a criança. Segundo Freud, o primeiro homem sofria de repressão, digamos, algum componente do seu complexo de Édipo, enquanto o segundo alcançara a sublimação.
Segundo Adler, o primeiro sofria de sentimento de inferioridade, e o mesmo havia acontecido com o segundo. Está lá no Conjecturas e Refutações, refuta Popper, né? Então, acredito que aqui a gente tem subsídios para dizer que é importante dar um passo atrás em relação às defesas que foram anteriormente apresentadas e questionar: será que o critério utilizado pelo Popper é efetivamente o da falseabilidade? E aí eu apoio esse questionamento em 2 pontos. Vi ali o apontamento de 10 minutos, vou me apressar um pouco. Então, quando Popper fala de 2 exemplos muito diferentes de comportamento humano, e na página seguinte, inclusive, ele vai falar em extremamente divergente, ele pode estar apontando que compreende esses 2 exemplos como contraditórios. Se no mesmo conjunto a gente tem A e não A, esse é um conjunto inconsistente. Então, eu estaria naquela citação falando de consistência e não de falsibilidade. Na sua caracterização da teoria do Adler, me parece que é mais explícita a questão. De uma mesma teoria do Adler, o sentimento de inferioridade, se derivam explicações para os comportamentos. E aí, novamente, né, se são comportamentos contraditórios, há de se averiguar isso, o sistema é inconsistente. E a segunda citação do Popper, ainda no Conjecturas e Refutações, as 2 teorias psicanalíticas pertencem a outra categoria, por serem simplesmente não testáveis e irrefutáveis. Não se podia conceber um tipo de comportamento humano capaz de contradizer. Aqui nos parece, né, que os autores que discordam do Popper buscam subsídio nessa citação, conforme observamos lá na Jane Flex, que eu citei anteriormente, que ia extrair a citação da mesma página que ela, né? Dada a afirmação explícita que o Popper faz aqui, de que a psicanálise seria irrefutável e não testável. Esse irrefutável sinônimo de falseável para o próprio Popper usá-los de forma intercambiável lá no Conjecturas e Refutações. Então, novamente, o questionamento, que é o problema que eu estou tentando comunicar aqui, persiste. Dizer que a teoria é irrefutável implica que ela não passou pelo teste da falsibilidade? E como é uma pergunta com uma formulação diferente, embora ela questione o mesmo ponto, cabe umas novas considerações, né? Talvez uma. Todo teste genuíno de uma teoria, para o Popper, se genuíno é a palavra dele, né, é uma tentativa de falsear essa teoria. Para podermos elaborar um teste que permita falsear ou corroborar uma teoria, né, sempre provisoriamente, é necessário definir quais são os potenciais falseadores das hipóteses dessa teoria. Mas para uma teoria inconsistente, não existe falseador possível. Não é possível elaborar para uma teoria inconsistente um teste genuíno, né? Se não se pode conceber um comportamento humano capaz de falsear a psicanálise, como o Popper diz, não se pode elaborar para ela um teste genuíno. Ela não é uma teoria que corre risco, né? Isso é outro conceito importante para o Popper. A teoria tem que correr risco, tem que ser possível fazer uma predição arriscada, que possa provar a teoria falsa. Mas para uma teoria que seja inconsistente, não é possível elaborar tal teste. Então, dizer que uma teoria não é testável não é o mesmo que dizer que ela não passou no critério da falsibilidade. São coisas distintas e que a hipótese aqui da pesquisa é que há uma confusão por parte desses autores que apresentam dessa forma, não porque eu tenha encontrado efetivamente essa confusão, mas que eles não endereçam essa questão. Então, essas considerações aqui feitas, né, nos apontam que se faz necessário uma investigação mais pormenorizada, tanto dos argumentos de Popper, quanto dos argumentos apresentados por esses autores. E aí, pediria a gentileza de passar para a próxima e última página. Quais são as próximas etapas dessa pesquisa, os próximos passos a serem dados? Tem 3 aqui, pelo menos, mas são mais, né? Então, primeiro, da minha parte da minha formação, aprofundar a reconstrução do argumento de Popper para que eu seja capaz de compreender qual o critério utilizado por ele para excluir a psicanálise do campo das ciências empíricas. Dada a quantidade e qualidade da literatura que aponta que é o critério de falsibilidade o responsável por essa exclusão, eu acredito que é relevante examinar mais detidamente a argumentação do Popper e o que pode ser extraído dela. No segundo passo, averiguar as bases bibliográficas dos argumentos que defendem que Popper exclui a psicanálise por conta da falsibilidade. Aqui vai ser fundamental encontrar literatura que se refira diretamente ao texto popperiano, principalmente com citação direta e indicação suficiente da referência, para que se possa compreender como a leitura que esses autores fazem do Popper se processa. E, por fim,
investigar se a caracterização que Popper faz da psicanálise é sustentável diante da obra freudiana. Porque no Conjecturas e Refutações, o Popper afirma que ele apresentou as discordâncias dele para o Adler pessoalmente. E o mesmo não aconteceu com Freud. Assim, eu acredito que é importante reconstruir uma definição de psicanálise a partir da obra freudiana, para que se possa averiguar se as críticas do Popper podem ser direcionadas à psicanálise como pensada e como praticada pelo Freud. Peço perdão aí pela extensão e encerro aqui a minha comunicação, agradecendo aí ao NUFIC pelo convite e a paciência de quem ouve. Ok, Marcos.